Oi Resin Lover, bem-vindo ao meu canal Letícia Ensina. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um quadro em MDF com papel transparência. Sim, aquele mesmo papel que nós colocamos os nomes dentro dos chaveiros. Lembrando que você pode fazer um quadro com o desenho que você quiser. Então vem comigo! Ah, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele joinha maroto pra gente. Vambora pro vídeo? Eu começo separando na bancada de trabalho todos os itens que eu vou utilizar. Aproveito para proteger a bancada. Aí eu tô usando uma manta de polietileno. Então eu separo a máscara, as luvas e, como eu falei, tudo que eu for utilizar. Eu coloquei também 4 potinhos de tinta. Eu não uso essa tinta para misturar na resina. Essas tintas elas servirão como base para que eu possa apoiar o quadro em cima e não ter problemas dele grudar na manta. Então eu fui colocando as luvas, a máscara, fazendo toda a proteção, que é necessária para gente que trabalha com resina. Eu botei o óculos também de proteção, esse ele veda bem. Então eu fui organizando onde eu queria que cada potinho de tinta ficasse para eu colocar o meu quadro em cima. Então eu protegi a parte de trás do meu quadro com fita crepe. Essa fita é própria para tinta, pintura. E caso ocorra de escorrer, eu só vou arrancar essa fita crepe e todo o excesso de resina que ficar ali vai sair junto com a fita. Então chegou um momento crucial, hora de nivelar. Eu utilizei o meu celular no primeiro momento para nivelar. Vi que estava um pouco bamba o quadro, o MDF, e eu fui ajeitando até achar uma posição onde a tela ela ficasse verdinha, que é quando o nível tá certo, no prumo, como eles falam. E aí você pode ver que tá tudo verdinho e tá tudo ok. Mas eu não tava sentindo muita segurança não, então eu nivelei de todos os lados e tal. E senti que tava um pouco bambo e fui fazendo esses testes. Isso é essencial para o seu quadro sair certo. Como eu achei que o MDF ele estava um pouco instável ainda, eu peguei um outro nível. Esse a gente encontra em lojas de material de construção e fui nivelando. Vocês podem ver que a bolinha ela tem que estar no meio, mas o quadro ele ainda estava instável. Então eu fui ajeitando e deixando ele totalmente nivelado. Assim como todas as peças em resina, a gente precisa saber a quantidade que vamos utilizar de resina endurecedor. Aí eu vou medir a largura e o comprimento com uma régua. Muita atenção para não tirar a medida errada. Toda medida que você fizer, você anota. Assim você consegue ter uma base para os próximos projetos. Você deve estar se perguntando agora como fazer esse cálculo, certo? O cálculo ele é feito largura versus comprimento versus altura. Mas Letícia, qual é a altura de um quadro? Geralmente a altura que a gente faz os quadros é 0,5 centímetros. Então, a gente vai colocar na nossa conta comprimento versus largura versus 0,5. Eu fui anotando todas essas informações num post-it para depois passar limpo. E agora é hora de calcular. Eu fiz com a ajuda da calculadora. Mesmo fazendo na calculadora, o ideal é anotar sempre. Assim você consegue ter um padrão de medidas, uma tabela com todas as medidas para cada peça que você fizer. E então chegou a hora da gente pesar nossa mistura de resina e endurecedor. Aí eu estou utilizando um copo medidor de silicone comprado na loja Daiso. Ele foi baratinho, cerca de R$10. E então eu vou pesar a minha resina. Eu estou utilizando esse vidrinho de ketchup com a tampa amarela, assim fica fácil de eu identificar qual é a resina e qual é o endurecedor. O endurecedor fica com a tampa branca. Nesses potinhos eu coloco a quantidade que eu vou utilizar no dia, não colocando eles cheios e deixando o restante para utilizar no dia seguinte, pois pode acontecer com a alteração do tempo de cristalizar. Lembrando também que esses vidrinhos de maionese e ketchup devem estar bem vedados para que não aconteça passagem de ar. Nessa hora eu percebi que eu tinha sujado a luva, então usei o álcool isopropílico para limpeza. Hora de colocar o endurecedor, sempre respeitando a proporção do nosso cálculo. No caso, esse endurecedor ele é 50%, então eu vou colocar de acordo com a quantidade de resina que eu coloquei anteriormente. Conforme vai chegando a quantidade de endurecedor que eu quero, eu vou colocando devagar para que não ocorra erro na proporção. Chegou a hora de misturar. Nesse momento, você consegue ver que há umas estrias ali dentro. Essas estrias se dão devido à resina e o endurecedor não estarem misturados. Então você vai fazer a mistura bem devagar para que não dê bolhas. Não se esqueça de mexer apenas em um sentido e dar uma atenção especial aos cantinhos para que os componentes se misturem bem. Atente-se também ao tempo de mistura da sua resina. A minha é por pelo menos 6 minutos para ter certeza que ela está 100% misturada.
Aqui vocês podem ver que deram algumas bolhas, isso é normal. Então a gente vai deixar descansar por 5 minutos para que essas bolhas subam e estourem. Depois de passados 5 minutos, vocês podem ver que não há mais nenhuma bolha na nossa mistura. Porém, durante esses 5 minutos é importante você estar de olho ali, vendo se está subindo as bolhas, estourando tudo certinho. Agora, novamente eu venho com o nível para ter certeza que está tudo ok. Esse é o primeiro quadro que eu faço nesse estilo, então eu fiz a impressão no papel transparência e aplicação de foil em dourado e fui colocando resina na parte de trás, né, desse foil, para depois eu colocar na peça. Eu vou passando assim pouco mesmo, espalhando com palito, para que sirva como uma cola. Eu fui passando a resina em toda a extensão do papel transparência, já tinha recortado. Chegou a hora de aplicar. Nessa hora você tem que tirar todas as bolhas. Novamente eu sujei a mão e usei o álcool. E fui lá tirando as bolhas que estavam embaixo do meu papel transparência. Você vai tirando cada bolha uma por uma. E se você perceber que alguma parte está sem resina, você coloca mais um pouco ali. Você pode utilizar uma pinça para te auxiliar nesse processo de tirar as bolhas, sempre arrastando para as laterais. Se você perceber que tem excesso de resina nas laterais, você pode espalhar com o dedo, não tem problema. Lembrando que você tem que estar de luva e utilizando os EPIs. Eu passei em volta de toda a arte que estava ali no quadro. Usei o álcool para limpar as mãos e tudo certo. Eu fui fazendo o mesmo processo da primeira arte em todas as demais. Esse quadro é um quadro de Star Wars, com os personagens favoritos da cliente. Novamente, você pode utilizar a pinça para te auxiliar nesse processo de aplicação do papel transparência no MDF. Depois da minha mistura descansar por 5 minutos, eu dividi ela em alguns copinhos. Se eu tivesse deixado ela esse tempo todo, o tempo de trabalho, em um único copinho na quantidade que ela estava, provavelmente ela iria ferver. Sempre que for utilizar resinas de baixa espessura, nunca deixe grandes quantidades em um único copo. Por isso, sempre trabalhe seguindo as instruções do seu fabricante de resina. Aí eu tinha dividido a minha mistura em 4 copinhos, como eu havia falado anteriormente. Durante o tempo que eu fiquei aplicando o papel transparência, a minha resina entrou em ponto de gel. Esse é o ponto ideal para fazer quadros. Assim, você tem menos chance da sua resina escorrer. Aqui vocês podem ver que a minha resina está em ponto de gel, ela está mais viscosa. Para chegar nesse ponto foi mais ou menos uns 30 a 35 minutos. Chegou a hora de aplicar. Eu vou colocando primeiro em cima das imagens e espalhando para o restante do quadro. Depois de colocado uma das 4 quantidades que eu separei para esse quadro, eu vou misturando com a mão mesmo. Com muito cuidado, de leve, sempre espalhando por todo o quadro e todas as imagens. A sua mão vai ficar bem suja, mas não tem problema. Você pega o outro copinho e vai colocando também nas partes onde ainda não receberam a camada de resina. E novamente espalhando, dando muita atenção aos cantos e cuidado para não escorrer e não ficar uma sujeira só. Novamente eu vou passando em cima das artes e nos cantinhos. Como nós não estamos utilizando molde de silicone, podemos utilizar o maçarico para retirar essas bolhas que estão ali no quadro devido à resina estar mais viscosa. Lembrando, em moldes de silicone não se usa calor, pois eles podem estragar. Aqui, o meu quadro já tinha descansado de um dia para o outro e eu aproveitei para colocar uns glitter. Essas manchas que estão em cima foram da minha mão, com a luva e álcool, mas ela vai sair, porque eu vou limpar com papel, novamente com álcool, e dar uma nova camada de resina, porque eu achei que ficou um pouco alto, ficou com relevo. E aí a gente vai usar novamente o nível, ele é um aliado e tanto. Eu fiz a mesma quantidade que eu fiz no dia anterior e vou jogando por cima, bem devagar, novamente. Todo o processo de ontem, no caso, do começo do vídeo, ele vai se repetir.
Novamente, eu venho espalhando com a mão e dando uma atenção especial às imagens e aos cantos. Eu não quero que fique nenhum relevo. Os cantos, eles são bem importantes nesse momento, porque eu quero que fique com aquele efeito boleado nas laterais. Então eu vou jogando resina em toda a lateral, com muito cuidado para não derramar, e vou espalhar novamente com as mãos para que dê o efeito que eu quero. Vocês podem perceber que já está dando para ver o meu reflexo no quadro. Isso acontece devido a essa camada de extra brilho que a gente acabou de colocar em cima da peça. Esse é o mesmo efeito do doming nas peças menores, uma camada extra de brilho para tornar sua peça ainda mais incrível. Novamente, atenção aos cantinhos e agora é só descansar.